Oi, Nativa, meu nome é Janete e a minha história começou há quase 60 anos, no interior do Paraná. As únicas pessoas que eu tinha era minha mãe e mais 2 irmãs. O meu pai era um homem arrogante e muito violento. Ele maltratava demais a minha mãe. Eu e minhas irmãs presenciamos cada cena que não dá nem para falar aqui. Mas a minha mãe nunca baixou a cabeça. Era uma mulher de fibra, corajosa e muito trabalhadora. Ela fazia faxina em casa de família. E como não tinha com quem deixar a gente enquanto ela trabalhava, eu e as minhas irmãs fomos obrigadas a nos separar. Cada uma ficou com uma família em troca de comida e a gente tinha que trabalhar também. Eu sei que hoje isso é contra a lei. É exploração de menor, trabalho escravo. Mas naquela época não tinha nada disso. Ninguém ligava. E muitas crianças trabalhavam duro para ajudar no sustento da família. Eu ainda era muito pequena, só tinha 9 anos. Mal alcançava a pia da cozinha para lavar a louça. Então eu acabava derrubando pratos, quebrando copos. E muitas vezes eu era maltratada e humilhada pelos donos da casa, como se eu fosse, sei lá, um animal, um nada. Ê, de novo, menina. Você não presta atenção em nada mesmo, hein? Eu vou te contar. Vai ficar sem almoçar, viu? Pra pagar esse copo que você quebrou. Eu me sentia muito mal, inferior. Eu vivia triste, eu não conseguia nem sorrir. E como eu podia sorrir? Como eu podia me alegrar com alguma coisa se eu não tinha motivos para isso? Nessas casas de família, a gente ganhava roupas e calçados. Era a nossa salvação, porque o pouco dinheiro que a minha mãe ganhava com o serviço mal dava para comprar comida. Era pouco demais e éramos 4 bocas para comer. Passávamos muita necessidade, fomos muito humilhadas. A minha infância foi dura, dura demais. Mas eu fiz uma promessa. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que assim que eu puder, eu vou encontrar um homem de bem para me casar. E eu vou dar um futuro diferente para os meus filhos. Eu prometo. Então, um dia, quando eu estava com 15 anos e a nossa situação era um pouco melhor, eu fui com a minha mãe em uma excursão. E nessa viagem eu acabei conhecendo um senhor. Ele era um homem mais velho, aparentava uns 40 anos. Qual é o seu nome? É Janete. Nossa, você é muito bonita, viu, Janete? Quer namorar comigo? Pode parecer um absurdo, e hoje é até considerado crime. Mas na época acontecia muito. Tudo o que eu queria e precisava era de uma pessoa com quem eu pudesse contar e me casar e ter filhos e melhorar a minha situação. Encontrar alguém que pudesse construir uma vida diferente e menos sofrida para mim era tudo. Então o José conversou com a minha mãe e ela acabou autorizando o nosso namoro. Ela queria que eu tivesse alguém para cuidar de mim e que me protegesse. Na verdade, aquele senhor tinha 32 anos. A mesma idade que a minha mãe. Era um homem maduro e já tinha uma certa estrutura de vida. Tinha um sítio e uma pequena plantação de verduras que ele vendia na região. Isso já era muito diferente da nossa situação. Então eu aceitei, e com gosto. Foi tudo muito rápido, mal começamos a namorar e ele me pediu em casamento. Mas por eu ser tão nova e tão humilde, toda a família dele foi contra. Só uma irmã que ele tinha me aceitou e aí foi no nosso casamento. O resto, ninguém apareceu na igreja. Só mesmo minha mãe, minhas irmãs e alguns poucos conhecidos nossos. Foi muito duro enfrentar mais uma vez o desprezo das pessoas e o julgamento por ter me casado tão nova com o José. Eu era apontada o tempo inteiro e os parentes dele faziam de tudo para destruir o que estávamos construindo. Eu tinha um respeito enorme pelo meu marido. No começo eu não conseguia nem chamá-lo pelo nome. E nem de você, eu o chamava de senhor, vê se pode.
Depois de um tempo de casados, ele até me pediu para não chamar ele mais assim. E a nossa vidinha foi seguindo, como deveria ser. A minha primeira filha nasceu quando eu estava com 16 anos. E nos anos seguintes, eu tive mais 8 filhos. Com 9 crianças pequenas em casa, eu não podia mais ajudar o José na plantação. E então meu marido trabalhava demais. Mas como a nossa família cresceu muito, o dinheiro que ele tirava do trabalho na horta e o que plantávamos no sítio não dava conta de sustentar todo mundo. A gente tinha que improvisar e começamos até a pedir comida de porta em porta, porque era o jeito. Trocávamos alimentos com os vizinhos e assim a gente ia se virando. Teve um ano que a situação piorou muito porque a temporada de chuva foi longa demais e nos fez perder quase toda a plantação de verduras. Nessa época eu cheguei a deixar de comer para dar para os meus filhos. Eu lembro de uma vez que a única coisa que tinha em casa era farinha e feijão. Não tinha nem arroz. Mistura então, nem pensar. Eu coloquei todas as crianças no chão, uma por uma, como se fizesse uma fila assim, sabe? Fui colocando um pouquinho de comida em cada tigela. Os olhinhos deles assim até brilhavam quando viam que tinha alguma coisa para comer em casa. Apesar de ser muito duro, você só ter farinha e feijão para dar para o seu filho, eu agradeci a Deus, porque eu sabia como era a dor da fome. E fome meus filhos não passaram. Nesse dia eu voltei para a cozinha e uma das minhas filhas veio até mim e perguntou: E a senhora não vai comer, não? Não, filha. Eu já comi. Eu separei um pouco para mim aqui, para o seu pai. A gente já comeu, fica tranquila, viu? Na verdade, não tinha sobrado nada. Nessa hora me deu um aperto no coração, um nó na garganta. Mas eu segurei as lágrimas. Por mais que me doesse passar fome, me doía muito mais ver os meus filhos sem comer. Ver os meus filhos passar necessidade e eu não poder fazer nada. Só quem passou por isso sabe do que eu tô falando. Foi muito difícil. Eu não me conformava. Logo eu, que tinha prometido oferecer uma vida melhor para minha família, não estava cumprindo com a minha promessa. Com o passar do tempo, as crianças foram crescendo e aí já podiam ajudar o meu marido no serviço. Quase todos iam junto para trabalhar com o pai, meninos e meninas. Só ficavam os menorzinhos mesmo. Então, já que eu não podia dar o futuro que eu sonhei para eles, eu pedi a Deus que pelo menos quando eles estivessem cuidando da própria vida, pudessem viver um pouco melhor, sem tanto sofrimento e desespero. Eu sempre dizia para mim mesma: a minha esperança está nos meus filhos. Eles serão vencedores. E graças a Deus, eu pude ter a honra de ver todos eles bem encaminhados na vida. Nenhum se tornou médico ou advogado, mas todos se tornaram pessoas de bem, honestas e dignas. Eu me orgulho demais da família que eu construí ao lado do José. Ele faleceu há 2 anos, mas pôde conhecer e conviver com os nossos 18 netos, que sempre adoraram vir no sítio do vô. Infelizmente, o José não chegou a conhecer os nossos bisnetos, que já são 2, e são a minha alegria de viver. E olha, apesar de tudo que já passei nessa vida, ainda me restam forças para continuar lutando, porque não importa o tamanho da luta, Deus nunca vai te dar uma cruz maior do que você pode carregar. E Ele está sempre, sempre junto de nós, em nossa longa caminhada. E eu vou seguindo a minha vida, até quando Ele permitir. Aconteceu comigo.